Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Eu sou o reverendo Davidson Coutinho, pastor da Igreja Presbiteriana de Jequiri, e gostaria de falar um pouco com você a respeito de um assunto extremamente importante. Talvez uma das questões que mais inquietem o coração de muitos cristãos é acerca da possibilidade ou não de perderem a sua salvação. Isto porque muitos balizam a sua esperança eterna em algum tipo de performance moral ou ético-religiosa que, na medida em que se mostra inconstante, provoca-lhes algum tipo de ansiedade e dúvida quanto ao seu destino eterno. Para refletirmos acerca deste tema, eu gostaria de ler o que está registrado em João capítulo 10, especificamente versículos 27 ao 30, os quais dizem assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se você fizer a leitura do contexto imediato do texto que acabamos de ler, você vai descobrir que Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus, que, a despeito de terem assistido muitos dos seus sinais e também ouvido os seus ensinamentos, permaneciam incrédulos quanto à sua identidade messiânica. E no versículo de número 26, Jesus afirma que eles de fato não podem crer, uma vez que não são parte do rebanho de Cristo. Eles não pertencem às ovelhas de Jesus e por isso não há milagres nem ensinamentos o suficiente para fazê-los crer. Todavia, segundo o argumento de Jesus, aqueles a quem foi dado pelo Pai o poder de crer no seu nome e descansar em sua pessoa e obra, esses, pertencendo ao redil de Cristo, têm nele uma segurança eterna. E perceba que no versículo 27, esta segurança está balizada em três afirmações importantes. A primeira delas é que, segundo Jesus, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso diz respeito à resposta da vida que o Espírito Santo proporciona na vida daquele que ouve o Evangelho para ser por ele transformado. Jesus diz que dá crédito à verdade de sua mensagem, constitui-se em uma ação do Espírito Santo aplicando esta obra, abrindo os olhos e os ouvidos espirituais para que alguém possa enxergar a sua própria miséria e responder ao chamado do Evangelho para uma nova vida. A segunda questão concernente nesta afirmação de Jesus é que essas ovelhas que ouvem a sua voz são por ele conhecidas. A expressão eu as conheço aqui diz respeito não apenas no sentido de que Jesus tem informações a respeito dessas ovelhas, mas traz consigo a conotação de intimidade. Conhecer aqui é se tornar íntimo. Isso significa que aqueles a quem o Espírito Santo abre os olhos para ouvir e dar crédito à verdade do Evangelho, Deus, por meio deste Evangelho, se revela a ele para ser dele íntimo, para ser o seu Deus,
para conduzir a sua vida, para poder mudar a sua essência, os seus gostos e produzir em suas vidas novos anseios. Por isso termina a afirmação de Jesus, dizendo que aqueles que ouvem a sua voz e se tornam conhecidos por ele, são aqueles que também darão crédito à verdade, vivendo uma vida nova. Uma vida cujos novos anseios vão reverberar em forma de uma vida vivida para a glória de Deus. Então, se o Senhor se revelou a você por meio de sua palavra e tem dado a você prazer em glorificar o nome dele por meio de uma vida condigna deste evangelho que te salvou, significa que você pertence ao seu rebanho. E isso, Jesus diz, significa que você então tem a garantia de uma vida eterna. Jesus é quem dá a vida ao seu povo. Eles jamais perecerão. E o texto afirma, tanto no verso 28 e 29, que é impossível que alguém que tenha sido verdadeiramente alcançado pela graça, mediante o evangelho da pessoa e obra de Jesus, à luz da aplicação desta obra pelo Espírito Santo em sua vida, se perca. Jesus diz que elas jamais poderão ser arrebatadas de sua mão. Isto porque ele e o Pai é a mesma pessoa. Assim, respondendo à provocação que a mensagem nos traz ao coração, digo-lhe, se você tem colocado a sua esperança eterna em sua própria moralidade, em sua performance religiosa, na placa denominacional na qual você serve, de fato você tem uma segurança muito instável que trará angústia, tristeza e até desespero ao seu coração. Se você olhar para si mesmo com sinceridade, encontrará um pecador impossível de se salvar. Mas, todavia, se você olhar para a obra redentora de Cristo, para a sua vida perfeita, para o seu sacrifício perfeito, para a sua vitória sobre a morte, para a presença do Espírito Santo em sua vida, sendo o seu tutor, sendo o seu consolador, sendo aquele que conduz a sua vida, você encontrará um grande Salvador e verá que não há como se perder, porque da mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém pode tirar. Aquele que começou a boa obra em seu coração, haverá de completá-la até o dia de Cristo. Deus o abençoe com graça, em o nome de Jesus.